Programa Sermões Bombásticos para Tempos de Apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé cristã. O mesmo que se afastar dos princípios fundamentais da fé antes professada. Nesse caso, os crentes de fato são novas criaturas e, como tal, têm que estar focado nas coisas que são de cima, tendo procedimento e condutas compatíveis com a condição de nova criatura, que, naturalmente, não se conforma com este mundo pelo simples fato de não ser mais deste mundo. Orando e pedindo a direção de Deus, veio ao coração do presidente desta TV, pastor Heitor Antônio da Silva, esta orientação: pregue sermões bombásticos para tempos de apostasia. São sermões que diríamos com casca e tudo. Não são para afagar, agradar, consolar, confrontar ou encorajar. São sermões contundentes, admoestativos, para corrigir profundamente nos corações dos filhos de Deus. E por quê? Porque estamos vivendo tempos de profunda apostasia. Constata-se pelo estado espiritual dos crentes, hoje, tanto quanto o formato das igrejas contemporâneas, que mais parece boates e clubes. Os cultos têm se assemelhado a exibições carnais e mundanas. Abandono a glorificação a Deus, pregação da palavra e a busca do Altíssimo em oração. Então, diante disso tudo e muito mais, todo primeiro sábado do mês, às 19 horas, aqui na Rede Águitos, o pastor Heitor estará cumprindo sua missão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, no afã de realizar a vontade de Deus através deste programa, eu quero ler a palavra do Senhor em dois textos. 1 João 8,59, que diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E também vamos encontrar em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, a seguinte escritura: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Os irmãos viram aí, nessa parte final, nesse texto de 1 Timóteo, a expressão nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Eu diria que um pouco mais do que alguns, creio mesmo que muitos. A mensagem primeira deste programa tem o título de Mecanismo de Defesa mais usado pelos cristãos. O mecanismo de defesa mais usado pelos cristãos, qual seja a mentira? Sim, a mentira. João 84 diz claramente o texto a respeito de quem é o pai da mentira. Queridos irmãos, colegas, pastores, apóstolos, ministros, evangelistas, presbíteros, diáconos e tantos quantos se apresentam através dos mais variados títulos. Mecanismo de defesa é uma estrutura permanente da psique
que habilita a pessoa a não ter conhecimento consciente de tudo que lhe possa causar ou produzir ansiedade. Como mecanismo de defesa, trata-se de algo saudável à estrutura mental da pessoa. Não é algo errado. É algo que praticamos até automaticamente para nos defender perante o próximo e, às vezes, essa defesa vem até diante de nós mesmos. É, por princípio, algo da mente humana e amoral. Não tem nada de certo nem de errado. É algo natural, propício ao equilíbrio da pessoa. Os principais e normais mecanismos de defesa do ser humano são a racionalização, a projeção, a compensação, a simbolização e a formação reativa. Isso é normal. A gente precisa desses mecanismos para nos estabilizarmos e equilibrarmos a nossa vida diante de nós mesmos e na sociedade. Mas existe um outro mecanismo de defesa que corre por fora. Esse mecanismo de defesa é consciente e, por isso mesmo, ele é problemático. É um mecanismo daninho, é a mentira. A mentira é usada como mecanismo de defesa e é a coisa mais usada pela espécie humana. Esse mecanismo é mais usado para a defesa do indivíduo perante os outros, em circunstâncias de descompasso, em desequilíbrio, em dificuldade. Trata-se de algo abominável por ter caráter pecaminoso. A mentira não é algo normal. A mentira não é algo saudável. A mentira não é algo para equilibrar o indivíduo. A mentira não é um mecanismo de defesa legítimo, legal, honesto. Nada disso. É perniciosa. Ela é também caracterizada como a pior forma de pecado. Ouça só, meu irmão, meu amigo, minha amiga, caro apóstolo, profeta, pastor, bispo, não importa o que você seja, grave essa expressão, é a pior forma de pecado. Surge então uma indagação, pior forma? Sim, é a pior forma, sim. Por não fazer parte dos ingredientes, dos elementos utilizados por Deus para a criação do homem, para a constituição do homem. Em nenhum momento Deus inseriu qualquer componente que possa ser traduzido como princípio do pecado ou o próprio pecado. Não. A mentira foi criada pelo diabo. É um mecanismo de defesa criado pelo diabo. O texto lido diz que ele, o diabo, quando profere a mentira, li há pouco, quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Querido irmão, querido amigo, querido colega, querido, enfim, autoridade eclesiástica, você mente, você vive mentindo, você utiliza a mentira para se defender, você se utiliza a mentira para lidar com o próximo, você se utiliza da mentira para lidar com os seus irmãos, você mente até no púlpito, você mente na sua relação de dia a dia. Queridos irmãos, colegas, etc., que o diabo minta e todos os seus filhos, tudo bem, ele é o pai da mentira e seus filhos naturalmente estarão seguindo os seus caminhos. Mas, e quanto aos crentes, quando eles mentem, quando pastores mentem, eu conheço, quando os presbíteros e diáconos mentem, quando alguns que se dizem apóstolos e outros que se apresentam não se contentam com isso, como pai apóstolos, quando eles mentem,
presbíteros, diáconos, evangelistas, quando os crentes mentem, isso por acaso é saudável, normal e aceitável aqui na sociedade? Não é. Se não é aqui, diríamos o quê diante de Deus? Que é o seu Pai, ou deveria ser o seu Pai, o seu Salvador, o seu Criador, aquele que enviou por amor o seu Filho para morrer no seu lugar, e você fica mentindo e buscando o diabo para quebrar os seus galhos no dia a dia. Você acha isso correto, meu irmão? Vamos considerar nesse sermão alguns aspectos. Primeiro, vamos ver a definição de mentira: engano, impostura, fraude, falsidade, juízo falso, engano do espírito. Tudo isso foi produzido, desenvolvido, pluralizado, espalhado, pulverizado na terra. Tudo isso é pecado que Deus abomina. Deus abomina, dir-se-ia, o mais abominável do que qualquer outro pecado, porque ele está na base de todos. Na base de todos. Se você está adulterando, meu irmão, olha, você pastor, você diácono, você presbítero, você que se diz apóstolo, se você está adulterando, e quantos adulteram? E quantos adulteram? Você está produzindo e praticando a pior coisa de todas, porque você está mentindo, querendo mentir para Deus, enganar a Deus, brincadeira, mas está mentindo para sua esposa, para seu namorado, para sua namorada, para seu marido. Você está mentindo para alguém. Se eu lhe perguntar na cara, você adultera, você vai dizer, não, está mentindo para mim, pouco importa se você estiver mentindo para mim. O pior é que você está mentindo para Deus. Deus é testemunha disso. Não me consta, irmãos, em Cristo Jesus, que essas características da mentira sejam fruto do Espírito. Não são fruto do Espírito. São fruto da carne. Pelo contrário, de um espírito contaminado, de um espírito sintonizado com outro pai que não é Deus. Tudo que a mentira contraria o caráter de Deus e dos seus filhos. Queridos irmãos, colegas, em nenhum momento Jesus Cristo mentiu. Em nenhum momento Jesus Cristo mentiu. Mas ele nos convida a ser seus seguidores. Se ele tivesse mentido uma só vez, eu poderia segui-lo na mentira também, mas ele nunca mentiu. Queridos, toda a Bíblia pega pesado contra a mentira. Todos os servos de Deus que mentiram sofreram consequências pesadas. Consequências pesadas. Até Abraão, o homem que é citado na Bíblia como o pai da fé, mentiu e sofreu consequência. Foi repreendido por Deus. Ele não precisaria mentir. Como se justifica um filho de Deus convivendo com a mentira naturalmente? Naturalmente. Não passa um dia que não minta uma ou várias vezes. A mentira está nos seus negócios, a mentira está em sua conversa, a mentira está em todos os momentos e contatos da sua vida. Como se justifica isso? É terrível. É terrível. Em segundo lugar, por que Deus abomina a mentira? Primeiro, por ter sido criada pelo diabo. E a Bíblia coloca o diabo como o arqui-inimigo de Deus. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. Que princípio? Que princípio? Vamos ver. Mas Jesus, em contraste, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nós somos salvos pela verdade que Jesus Cristo é. Ele é a verdade. Ele, portanto, é tudo. Não se justifica que o crente minta. Em 1 João 3, 18 e 19,
encontramos a seguinte escritura: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações. Somos da verdade. Você é da verdade ou da mentira, seu safado? Seu crente safado? Seu pastor mentiroso? Presidente, às vezes com 30, 40, 50 igrejas, mentindo para os seus pastores, mentindo para a sua liderança, roubando a igreja e dizendo que mandou dinheiro para missões. Eu conheço pastor que roubou a igreja e disse: eu enviei o dinheiro para missões. Desgraçado! Ficou cego. E foi pouco. Deus ainda teve misericórdia dele. Os irmãos sabem onde é que o diabo usou primeiramente a mentira? Os irmãos vão dizer, muitos vão dizer assim: no Éden, enganando a Eva. Não foi, não. Ele mente desde o princípio. A primeira mentira ele usou no céu. Como é que os irmãos acham que ele iludiu 1/3 dos anjos? O que ele fez para ser expulso com 1/3 dos anjos, sendo ele o maioral deles? É claro, ele iludiu aqueles anjos oferecendo alguma coisa de crescimento, de esplendor, de melhora. Porque se ele dissesse para aqueles anjos: olha, eu acabei de brigar com Deus e estou sendo ferrado, e convido vocês, os meus amigos, para serem ferrados comigo. Você acha que algum deles ia atrás? Não, ele os enganou e 1/3 dos anjos dos céus foi expulso. Quando ele tentou a Eva, ele já estava na terra, já amargando a consequência da sua rebeldia. E mesmo depois de tudo isso, você vai continuar mentindo, preferindo ser filho do diabo a se deixar dirigir por Deus, que lhe deu a salvação eterna por Jesus Cristo naquela cruz. Queridos irmãos, em Cristo, a mentira é encontrada hoje nas igrejas, pois em muitas o diabo lá está. Em muitas, o diabo lá está. Eu vou só trazer à tona a lembrança, 2 situaçõezinhas lá em Apocalipse, naquelas cartas ditadas para João. Lá em Esmirna, a Bíblia diz que estava a sinagoga de Satanás. Em Esmirna, estava a sinagoga de Satanás. Sinagoga é uma figura de um organismo eclesiástico judaico onde é ensinada a lei. É uma escola, é ensinar a lei. Então, se a sinagoga de Satanás estava naquela igreja, porque os ensinamentos que brotavam ali saíam do coração do diabo. E saíam do coração do diabo e propagava pelas cabeças que ali estavam, através de lábios mentirosos de filhos do diabo, que poderiam ser rabinos ou outros instrutores. Em Pérgamo, temos uma outra referência, o trono de Satanás. A Bíblia diz que lá estava o trono de Satanás. Olha, é triste dizer, mas nós conhecemos sim igrejas onde estão o trono de Satanás. Será que a sua é uma delas? Se você, mentiroso, está sentado naquele púlpito, como pastor, como líder, e pregando, e vivendo mentiras, e falando mentiras, ali sim está o trono de Satanás. Pense nisso, mude! Vivemos falando, hoje as conversões são poucas, o evangelho está tendo dificuldade de prosperar, mas tem que estar. Pastores e líderes e crentes vivendo exatamente iguais aos mundanos, com as mesmas características, não passa um dia sem que ele minta várias vezes. Um terceiro ponto a considerar, queridos irmãos, nem tão queridos assim, quanto a esses aos quais esta palavra se aplica, eu diria que não são meus queridos. E nem poderiam ser.
Está difícil de ser amados por Deus. Um terceiro ponto. A razão de Deus em abominar a mentira não está nem nas consequências da mentira, nem do tamanho da mentira. Até porque não existe esse negócio de tamanho de mentira. Não existe. Não existe mentirinha. Mentira, mentirinha, mentirona. Há alguns meses atrás, alguma coisa assim, uma irmã disse, eu tive que mentir para resolver um problema. Mas Deus entende, Deus me perdoa. Eu preguei uma mentirinha. Há uma outra irmã, até da família, que todo dia, eu preguei uma mentirinha sem importância, mentirinha sem importância, uma mentirinha sem importância, uma mentirinha para não criar problema, mentirinha para não aumentar as consequências, mentirinha, mentirinha, não existe isso. Não existe mentirinha inocente nem para evitar um mal maior. Nem para evitar um mal maior. Nem para evitar um mal maior. A mentira nunca é necessária, a não ser para esconder um delito, para esconder o seu pecado, para esconder um outro erro. Ela nunca é necessária. Os irmãos podem dizer, esse pastor é maluco. Mas sou mesmo. Sou mesmo. Mas posso ser maluco como você quiser. Não sou bobo, não sou trouxa. E um detalhezinho, não sou mentiroso. Eu sempre me defendi com a verdade. Certa feita, diante de uma situação em que eu era militar, na Força Aérea, algo eu deixei de fazer absolutamente explicável, mas uma coisa é explicar, outra coisa é justificar. E quando o meu superior, que era um comandante de batalhão, perguntou o que aconteceu, eu, no peito, na cara, diante dele, disse, eu esqueci. O deixei em maus lençóis. Se eu mentisse, ele me prendia. Mas como eu disse a verdade, ele ficou sem saber o que fazer. Foi conversar com o comandante da unidade, que disse assim, não, deixa para lá. Ele está com excesso de responsabilidade. E é natural que ele esqueça. Eu não pensei nisso, mas ele viu. Mas viu e teve coragem de pronunciar essa liberdade, porque seriam 8 dias de cadeia, com certeza. Porque eu falei a verdade. E quantas vezes já falei a verdade em momentos, diríamos, desfavoráveis. Momentos desfavoráveis. O problema não está no tamanho da mentira, nas consequências da mentira, mas na mentira em si. Mentir. Não importa que pareça pequenininha. Não importa que seja quase imperceptível. Qualquer falsidade, qualquer coisa que não corresponda à verdade é mentira, e Deus a abomina e não admite que você, filho de Deus, salvo por Cristo, minta. Você pode dizer, mas pastor, como é que eu vou falar a verdade? Pratico adultério. Eu vou dizer para a minha igreja, diga e peça perdão. Tome vergonha na cara e mude sua vida. Mas se eu contar, a minha esposa vai me chutar, o meu marido vai me chutar. Que chute! Mas fale a verdade, porque no momento da verdade, a responsabilidade da defesa está em Deus e não em você. E o diabo não tem como lhe defender de maneira nenhuma. A mentira é sempre perniciosa. Ponha isso na sua cabeça, crente, pastor, discípulo, apóstolo, sei lá o que você é. Ponha isso na sua cabeça. Ela é sempre perniciosa. Todo errado se defende com a mentira. Eu tenho 51 anos de ministério. O que eu já ouvi de mentira em igreja? O que eu já ouvi de mentira de colegas, de pastores? Mentira, 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 mentira com a cara lavada. Ou esse cara não é crente? É um incrédulo? Ou está
se comprometendo e encrencando a sua vida cada vez mais. Aí você reclama, nada dá certo na minha vida. Doença, problema, dinheiro, está tudo ruim. A minha igreja não cresce. O que será? O que será é você. Você é o culpado porque é mentiroso. Crentes de todos os níveis, mentirosos, querem o quê de Deus? Você está seguindo ao diabo, está servindo ao inimigo de Deus, está mentindo como se fosse normalidade. Todo errado se defende com a mentira. Há algum tempo eu havia assumido um pastorado de uma igreja grande. Encontrei alguns problemas lá, encalacrados. E um deles era simplesmente terrível. Todos eram terríveis, mas um era horrível. Eu descobri, peguei, chamei o cidadão, mais 3 diáconos comigo, informei de que estava de posse da tal informação. Ele mentiu, a ponto de depois ele me disse que seria capaz de jurar com a mão em cima da Bíblia. E quando ele não tinha mais jeito, ele virou para mim e disse: pastor, o senhor comprova? O senhor tem prova? Eu tinha prova e rodei a fitinha que mostrava tudo. Aí ele quis negociar. Mas ele pediu que eu provasse, quando as provas estavam diante dele, mas ele não as queria ver. Se defendendo com a mentira, com a mentira, com a mentira, com a mentira. Quarto lugar, como explicar crente mentindo, já que todos os mentirosos têm o diabo como pai? É triste. Eu não me envergonho de dizer que meu pai era um lavrador, semi-analfabeto. Não, pobre. Homem de mãos calejadas, de palavras grossas, grosseiras, melhor dizendo. Eu não me envergonho de dizer que nasci em pobreza absoluta, em casa de pau a pique e teto de palha de sapê. Não me envergonho de dizer que para não passar fome eu comi muita caça, preá, lagarto, gambá, tudo que se movia virava proteína. Eu não me envergonho de dizer que o primeiro sapato que eu usei tinha uns 12 anos de idade. Eu usava tamanco de madeira. Eu não me envergonho de dizer que as minhas roupas, também dos meus pais e da minha irmã, eram feitas pela minha mãe em máquina de mão. Não me envergonho de nada disso. Mas me envergonharia terrivelmente se meu pai fosse um mentiroso, a minha mãe fosse uma mentirosa, a minha irmã fosse uma mentirosa e eu mesmo vivesse mentindo. E eu não sou mentiroso. Não é orgulho. Por que não é orgulho? Porque isso é minha obrigação. Eu sou filho de Deus. E você é filho de quem? De quem que você é filho? Quero fazer um apelo aos membros das igrejas, de todas as denominações, que estão assistindo esse sermão. Fale com o seu pastor. Peça para o seu pastor assistir esse sermão. Peça para ele pregar esse sermão na sua igreja. Peça. Quantas vezes ultimamente você tem ouvido um sermão contra a mentira? Quantas vezes? Nunca ouviu? É provável. Porque o seu pastor, como há muitos, não tem coragem de tocar nesta palavra e vivem empanturrando a igreja de gororobas. Mensagem de verdade? Não tem coragem. Como então explicar crente mentindo, já que todos os mentirosos têm o diabo como pai? É aí que ela entra como mecanismo de defesa. A mentira
é o mecanismo de defesa mais usado pelos crentes. Não só pelos crentes, por toda a humanidade. Mas nós não temos nada a ver com os incrédulos. Não temos nada a ver com os filhos do diabo, com os filhos das trevas. Não temos nada com isso. Eles não são propriedades de Deus, no sentido de que Cristo tenha morrido por eles para os salvar. Não aceitaram ainda. Mas você é crente. Aí, como crente, você usa a defesa da mentira. Vejamos a mentira no dia a dia. Já pensou nisso? Quantas vezes você, mulher, mentiu para o seu marido? Ah, não estou falando de traição, não. É um troco que ficou com você que você não devolveu. Ah, gastei tudinho. O preço do pão subiu. Quase que não deu para pagar as contas. Aí você ferrou. Mas isso é para o que eu preciso. Precisa? Pede a ele. Não minta, desgraçada. Não minta, mentirosa. Incrédula. Quantas vezes o marido mente para a mulher? Você atrasou porque os ônibus são muito cheios hoje, um engarrafamento danado. Nada, você estava num bar, bebendo, fazendo qualquer coisa. Mas isso não é problema. Pode não ser problema. O problema não está naquilo que você fez ou deixou de fazer. O problema está na mentira. Quantos mentem para o patrão e o patrão mentem para eles? Mentira, 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 mentira. Vamos pegar um casozinho simples aqui. Você encontra com um pedinte, um esmoler na rua, ele diz, me arranja um trocadinho para eu comer um pão. Aí você diz, não, eu não tenho dinheiro aqui. Não tenho trocado. Mentira, você tem. Ah, mas eu não sou obrigado a dar esmola. Você não é mesmo. Ninguém é obrigado a dar esmola. Dá que se quiser. Você pode dizer assim, olha, eu até tenho, mas não vou dar dinheiro para você, porque eu acho que você vai beber. Então eu não vou dar dinheiro para você, ok? Você acha que ele vai beber? E você não dá, certo? Ok. Você não está mentindo. Mas dizer que não tem para não dar, para quê? Para ficar bonitinho nessa relação de conversa? É mentira, não interessa o tamanho da mentira. Às vezes, alguém no comércio pede, você tem tantos centavos aí para facilitar o troco? Não tenho. Por quê? Porque você está guardando as moedinhas para colocar um cofrinho para dar ao seu filhinho. Ou para comprar um presentinho para o seu netinho. Não é? Eu faço isso também. Eu estou sempre colocando moedas, e muitas moedas, num cofre até bem grandinho. Quando enche, eu dou para o meu neto mais novo, que já está com 12 anos, e ele sempre diz, mas vovô, não tem necessidade. Eu sei que não tem mesmo, mas eu dou porque eu gosto. Mas eu não minto. Se eu tenho, eu dou ou não dou. Mas não digo que não tenho, que é mentira. Deus, quando olha para mim, me vê um pastor velho mentindo? De jeito nenhum. E você, crente? Pastor, presbítero, diácono, que dentro da igreja fala grosso, sobe ao púlpito e prega bonitinho. Tem sempre uma receita para a conduta de todo mundo. Mas quando você vai pagar o seu aluguel, você, desculpa, eu posso pagar a semana que vem, que o meu salário atrasou. Mentira! Você gastou dinheiro. Fala a verdade, olha, gastei tudo. Não tem dinheiro para te pagar. Fala isso se você é homem. Se você é homem. E quando você é surpreendido em uma falta? Lá vem mentira. Não? Crentes apanhados em situações. Olha, é engraçado, eu tenho a impressão que vi o seu carro entrando no motel. Não, que não. Que dia foi? Ah, não, eu nem estava aí, estava viajando. Era você mesmo, seu safado. Era você mesmo, viram? E você se defende com mentira. Lá vem mentira. Pastores, presbíteros, diáconos de todos, mas mentem. A mentira está no dia a dia, como o ar que se respira. Está dentro das igrejas, está nos cânticos, está nas mensagens. Mas a nossa defesa deve sempre ser a verdade, mesmo que nos seja desfavorável, pois nós conhecemos a verdade e é ela que nos liberta. Diga a verdade, encara a verdade, tenha coragem.
Porque tudo de errado que está acontecendo na sua vida, no seu ministério, é por causa da mentira que você profere a cada dia. Por mais que a mentira pareça favorável, ela é diabólica. Ela é diabólica. Ela é diabólica. E não compete ao servo de Deus usá-la, praticá-la, usá-la no seu dia a dia. Caro colega, amigo, inimigo, alguns vão virar agora, não tem problema. Irmão em Cristo, você espera que o reino de Deus avance se você, servo de Deus, se defende com as armas do diabo? Você quer que a sua família prospere? Que os seus filhos estejam em comunhão com você e com a sua igreja? Se você se defende com as armas do diabo? Você espera que o reino de Deus prospere com esses soldados mentirosos espalhados por toda parte e toda a terra? Se você espera, você está redondamente enganado. Agora, uma coisa é certa, eu tenho para dizer para vocês. Deus há de vos julgar pesada, horrenda e dolorosamente pelas muitas mentiras que você vem pregando, vem falando, vem vivendo. A sua própria vida é mentira. Quer orar contra mim? Pode orar à vontade. Arria os joelhos no chão e diz: ó Senhor, pune pelo amor que tu tens a teu Filho Jesus Cristo que morreu em meu lugar. Pune esse pastor, o nome dele é Heitor Antônio da Silva. Pode dar o meu endereço e descobre onde eu moro. Eu moro na cidade de Itaperuna. A sede da minha TV está no Rio de Janeiro. Vou de avião para lá e para cá, piloto o meu próprio avião. Pode dizer: Senhor, manda um anjo bem encrencado, mata esse camarada. Ora sim! Tem coragem? Você não tem. Mas Deus nos abençoe assim mesmo. Mas eu vou orar para você agora. Vou orar pelos servos de Deus. Sobretudo pelos servos de Deus que mentem. Pai de amor, Deus de infinita bondade, Tu conheces a todos que estão aqui neste local, todos que vão ouvir esta mensagem, acompanhar esse sermão pelo YouTube, pela plataforma, pela TV Agathos Play. Eu suplico que Tu faças com que este sermão chegue a todos os mentirosos deste país. Use, ó Deus, o Teu jeito, completo, perfeito e maravilhoso, e faça chegar a todos os mentirosos deste país. Que se dizem crentes, que se dizem apóstolos, que se apresentam como pastores, evangelistas, mensageiros, presbíteros, diáconos. Não importa o título que usem, faça com que esta mensagem chegue aos corações. A todos que precisam saber que são filhos do diabo, estão enganando a muita gente, estão prestando um desserviço a Ti. Tu conheces o meu coração e Tu sabes que eu sou pecador como todos os outros, mas Tu sabes que eu abomino a mentira. Tu sabes que eu não lido com a mentira. Tu sabes que eu não minto no meu dia a dia, nem para mim mesmo. Tu conheces a minha vida e Tu podes perfeitamente me penalizar se eu estiver mentindo para Ti e diante dos Teus filhos agora. Mas eu peço e suplico que, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pela justiça que Tu és e que Tu praticas, execute, ó Deus, julgamento de todos os mentirosos, para que o Teu povo saiba quem é quem e o Evangelho possa prosperar, porque o Evangelho é a verdade, Tu és a verdade, o Teu Filho é verdade, e não há outro caminho senão o da verdade. Age, ó Deus, poderosamente,
com a tua justiça e manifesta o teu amor sobre todos aqueles que pratiquem o arrependimento. Pois eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos em Cristo, todo o primeiro sábado do mês, aqui estamos às 19 horas, com um sermão contundente, um sermão bombástico. Você pode não gostar, mas com certeza você vai precisar. Que Deus abençoe a todos. Amém.